Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Pinho, ensino na pós-graduação e aqui nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma estratégia muito, mas muito agressiva, muito poderosa, por isso que eu já vou combinar com você, já vou te avisar, não utilize essa estratégia com qualquer pessoa, não utilize essa estratégia com uma pessoa que você gosta, né, com uma namorada, um namorado, uma esposa, um marido, um filho, uma mãe, um pai, não utiliza, porque a pessoa vai ficar numa posição muito desconfortável, né, a depender da situação, então você precisa tomar cuidado, tá bom? Então essa estratégia que eu estou falando aqui, que eu vou falar para você, se chama estratégia de pinça, também conhecida como movimento de pinça. Daqui a pouquinho vai ficar claro para você porque essa estratégia tem esse nome e você vai ver como é uma estratégia genial, porém realmente muito agressiva, tá bom? Então essa estratégia, como eu sempre faço aqui em todos os meus vídeos, se você está chegando aqui de paraquedas, eu sempre explico a estratégia no contexto original, tá? No contexto original que ela foi criada, que ela foi concebida, e depois eu pego essa estratégia e trago para os nossos dias, para você utilizar no dia a dia. Dou alguns exemplos e você tem que ter criatividade para imaginar aí mais exemplos, tá? Mas vamos lá então conhecer essa estratégia no contexto original. Ela foi criada por um cara chamado Aníbal Barca, e para quem não sabe, nunca ouviu falar, esse Aníbal Barca, ele foi um general da época da Roma antiga, só que ele era inimigo de Roma, ele era do reino de Cartago. Esse reino era situado na atual Tunísia, então o Aníbal Barca ele era um africano, e eu vou dizer uma coisa para você, a maioria dos especialistas em estratégia apontam o Aníbal Barca como o maior estrategista militar de todos os tempos, né? Apesar de ele não ter sido invicto, ele ganhou a maioria das batalhas na primeira etapa. Por que primeira etapa? Porque o Aníbal Barca, ele teve uma etapa de batalhas militares, ele parou de liderar exércitos e exerceu papéis políticos lá em Cartago, e depois ele retornou. No retorno, ele sofreu derrota, inclusive, para Roma, mas na primeira etapa ele foi invicto e fez um estrago no exército romano, tá certo? Então ele realmente ele era um gênio, e o Aníbal Barca criou essa, não é que ele criou, né, mas dizem que foi quem mais popularizou, até pela forma humilhante que ele usou essa estratégia contra o exército romano, desmoralizando o exército romano. Veja que Cartago era um reino desse tamanho, cara. Roma, com todo aquele poderio, não conseguiu derrotar Aníbal Barca na primeira fase dele, tá? Então, vamos ver como essa estratégia funciona aqui. Olha essa imagem e eu vou explicar para você. Deixa eu colocar minha imagem aqui pequenininha do lado. Então, olha só, essa seta azul é o seu oponente, é a direção em que ele está se movimentando, né? Aqui na tela está se movimentando para baixo, mas ele está fazendo um ataque frontal. E o exército vermelho é o seu, né? É o seu exército. E o que está acontecendo aqui? O Aníbal Barca, o que ele fez com o exército romano? Ele deu uma recuada, e só que ao mesmo tempo que ele foi recuando, ele foi fazendo isso de uma forma bem sutil, ele foi indo para as laterais. E no momento que ele foi para as laterais, veja aí que essas setas vermelhas, elas fazem meio como um formato de uma pinça, né? Você vai pinçar aí, você está abrindo uma pinça para depois fechar. Então, quando o Aníbal Barca estava aí recuando e ao mesmo tempo indo para os lados, ele estava, na verdade, fazendo um cercamento no exército oponente. Então, na verdade, ele fez as pessoas acreditarem que ele estava perdendo, e é aí que está essa estratégia. Você tem que fazer com que as pessoas pensem que você está perdendo. Então as pessoas vão atacar ali, fazendo um ataque frontal, vão pressionar ali você vai recuar, vai fazer as pessoas acreditarem que elas estão amassando, mas você na verdade vai estar ali dando um deslize para cercar a pessoa. Calma, que eu vou mostrar para você como é que utiliza isso nos nossos dias, né, em vendas, como é que utiliza isso no trabalho, como é que pode utilizar isso, como é que isso é utilizado na política, por exemplo. Mas aqui a gente precisa fazer uma ressalva antes de eu te dar esses exemplos. E a ressalva é de ninguém mais, ninguém menos do que o mestre Sun Tzu no livro A Arte da Guerra. Olha só o que o Sun Tzu escreveu.
quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele. Caso contrário, ele lutará até a morte. Tá? Então, o que é que o Sun Tzu quer dizer aqui? Quando você aplica uma estratégia como essa, que é uma estratégia de esse movimento de pinça, que é quase uma estratégia de checkmate, tá? Na vida real. Mas o que é que pode acontecer? Bem, você pode... a maior vitória dessa estratégia é quando o seu inimigo se rende. Seu inimigo se rende, o seu oponente ele se rende. Você quer levar o seu oponente à rendição, você não quer lutar, na verdade. Mas pode acontecer uma segunda coisa, dele lutar, ele não vai se render. E o Sun Tzu está dizendo que se ele decidir lutar, meu amigo, vai ser com unhas e dentes. Todo animal acuado, todo animal cercado, torna-se mais agressivo. Por isso que eu falei para você aqui no início do vídeo, para você tomar cuidado. Não vai usar isso, cara, com pessoas com quem você quer bem, com quem você tem que conviver por muito tempo, com pessoas com quem você se importa, porque você vai colocar a pessoa numa situação, meu camarada, que vai ser difícil depois você até manter o convívio, a depender da situação, porque a pessoa pode ficar muito agressiva, tá? Muito agressiva, porque a pessoa vai se sentir acuada, vai se sentir enganada, tá bom? Mas vamos ver aqui como é que a gente coloca isso em prática na vida real. Vou dar alguns exemplos e depois você vai imaginando. Os requisitos para a gente colocar essa estratégia aqui na vida real, a primeira coisa, a gente precisa ter uma previsibilidade do oponente. O que significa isso? A gente tem que ter a certeza que o oponente ele está batendo, que ele vai bater de frente. A gente já está prevendo. Por isso que na estratégia é dito que você não pode ser uma pessoa previsível. Pega a visão aqui. Quando você é uma pessoa muito irritada, tudo você vai para cima, tudo você vai descontar, né? Você vai ser, se você pegar uma pessoa estrategista do outro lado, tu vai se lascar, cara. Então, primeiro requisito é você saber da previsibilidade do seu oponente. Você já sabe que seu oponente vai bater, que seu oponente vai atacar. E o segundo requisito é ter certeza que o seu cercamento será eficaz, que você vai ter condições de deixar o seu inimigo sem nenhuma saída, tá bom? Então, esses dois requisitos que devem ser considerados. Agora, vamos ver isso aqui, então, na prática? Então, olha só esse exemplo aqui de vendas e negociação, tá? Vendas e negociação. Então, digamos que você está vendendo um produto ou um serviço para um cliente e você, cara, percebeu que tudo que você fala o cliente está rebatendo e você está vendo que o cliente não está sendo honesto. Né? Tem alguma coisa ali, às vezes tem cliente que é assim. Tem cliente que não compra, cara, mas é só porque a pessoa gosta de, sabe, parece que é uma pirraça ali, alguma coisa assim. E aí os vendedores e os grandes negociadores às vezes lançam mão do movimento de pinça, da estratégia de pinça. E como é que você faz isso? Você fala para a pessoa, né, que está lá do outro lado da mesa, fala, tá bom, então me diz aí o que é que impede de você comprar agora? O que é que impede da gente fechar esse negócio agora? E a pessoa vai falar, cara, vai falar, não, é porque se você tivesse um produto azul, né, e se talvez essa forma de pagamento aí para mim não tá legal, se fosse parcelado, se desse para parcelar em mais vezes, eu também acho que deveria ser assim, 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 assim. Aí você olha, tá bom. E se você tiver condições, aqui você entra com um cercamento, praticamente um checkmate. Aí você pergunta para o cliente, então quer dizer que se eu encontrar essas condições que você falou agora, se a gente resolver esses problemas, então a gente vai fechar, certo? Tá bom, então tá resolvido. Aqui, ó, tem um produto azul, tem um produto, eu consigo parcelar para você, vamos fechar. Então veja que a pessoa bateu de frente, a pessoa foi, colocou um monte de coisa, um monte de empecilho, achando que ia botar você no chão como vendedor, né? Parece que tem pessoas assim que estão competindo para você, nem parece que elas querem resolver o próprio problema, né? A pessoa bateu, você tinha a previsibilidade e você sabia que o seu cercamento ia deixar a pessoa sem ação, tá? Isso acontece em negociações e acontece em vendas também. Então, cuidado, mais uma vez eu estou falando, não é para usar esse tipo de estratégia toda hora. Você pode usar essa estratégia de uma forma sutil, mas tem que tomar cuidado, tá? Eu vou dar outro exemplo aqui, uma situação de perseguição no trabalho. Olha isso aqui, imagine que você tem um colega ou uma colega que você percebeu que está sabotando o seu trabalho. Tudo que você faz, toda ideia que você dá, essa pessoa tem que vir bater, cara. Tem que vir dizer que tá errado, tem que dizer que essa ideia não é boa. Você começa a perceber que tem alguma coisa pessoal ali, mesmo sem você ter feito nada, simplesmente é a índole da pessoa.
é a índole da pessoa. Tem gente que, para se sentir bem, a pessoa precisa diminuir o outro. Infelizmente, em todos os lugares que eu trabalhei, eu encontrei pessoas assim. E depois que eu aprendi essa estratégia, amigo, nunca mais eu tive problema com esse tipo de pessoa, tá? É uma estratégia que você vai ver aqui, que você pode aplicar ela de várias formas, e eu vou dar um único exemplo para você. Então imagina que você sabe, né? Então você já tem o primeiro requisito, que é o requisito da previsibilidade. Como é que você monta um cercamento numa situação dessa que você vai deixar a pessoa sem ter para onde ir? Para você ter o segundo requisito da estratégia de pinça, tá? Então você vai chegar um belo dia e vai falar lá no meio de todo mundo, né? E você vai dar uma ideia, ó, gente, a gente vai fazer isso, isso aqui. E a pessoa vai vir e vai bater na sua ideia. A pessoa vai dizer que isso não tem nada a ver, que não tem como ser dessa forma, que isso, que aquilo, que aquilo, que não vai dar. Aí você vai chegar, tá bom então. Eu vou chamar o chefe aqui, ou a chefe aqui, que eu quero que você fale isso para ela ou para ele, porque isso aí, na verdade, era uma ideia dele, uma ideia dela. Eu só dei aqui essa ideia que já era deles, né? Então você vai aqui, eu vou chamar aqui, você vai ter que falar isso para ele aí, tudo bem? E aí, meu fera, isso aí é quase um checkmate. A pessoa vai ficar branca, vai ficar roxa, não vai ter o que falar para você, e aí ela pode se tornar um animal, né, agressivo, ou ela vai ter que dar para trás. E todas as vezes que ela for criticar você agora, ela vai ficar com o pé atrás, porque ela vai ver que você é uma pessoa estrategista. Mas pode ser que essa pessoa também fique ainda com mais raiva de você. Pode ser que essa pessoa fique ainda mais irritada e queira ainda mais te perseguir, né? Então são situações que podem acontecer, como eu já deixei claro para você aqui no vídeo, tá? E finalmente aqui eu vou trazer um exemplo, que é um exemplo que isso aqui é muito utilizado na política. Como assim? É porque a política, cara, é um campo onde há muitas incoerências, né? Você não sabe quem é quem. Então a pessoa se diz que é de direita, você conversa com pessoas sobre política aqui no Brasil, a pessoa se diz que é de direita, mas ela apoia coisas que são ideias de esquerda. Ou então a pessoa se diz que é de esquerda e apoia coisas que é de direita, né? O exemplo clássico aqui, o cara se diz que é de direita, que é a favor da ditadura, mas é contra o comunismo. Para mim, ditadura e comunismo são faces da mesma moeda. E a mesma coisa o cara que é de esquerda. O cara diz que é a favor do comunismo e é contra a ditadura. Que mais uma vez eu volto na questão, né? Então, é muito fácil no setor político você pegar a ideia de alguém que é, na verdade, de esquerda e você como uma pessoa de direita, né? Expõe uma ideia, aí a pessoa que é de esquerda ela vai bater na ideia, aí você fala, cara, realmente eu concordo com você, porque essa ideia é, por exemplo, do Fidel Castro, né? E a mesma coisa, de direita, você fala, cara, realmente, eu vou concordar com você, porque essa ideia aqui era do Nixon, nos Estados Unidos, né? Um cara que era de direita, e eu de qualquer outro conservador, por exemplo. E aí tem casos reais que isso foi utilizado aqui na política, por exemplo, eu lembro de um caso que o Fernando Haddad, né, quando ele era prefeito de São Paulo, ele percebeu que tinha um radialista que estava sendo já previsível. Tudo que o Fernando Haddad fazia, esse radialista ia lá e criticava. Então, esse radialista foi amador, que ele se tornou previsível. Então, o que é que o Fernando Haddad fez? Ele pegou, publicou uma agenda e o cara foi lá bateu na agenda. Ah, isso aí não é coisa de um prefeito se fazer, isso não é coisa de político fazer. Olha só essa agenda. E depois o Haddad falou, fulano, me desculpe, mas eu tinha cometido um engano e eu coloquei a agenda, na verdade, do seu candidato, do João Dória, né? Então isso foi um tipo de estratégia de pinça. Não estou aqui defendendo um candidato ou outro, eu só estou trazendo um exemplo didático, porque realmente isso acontece o tempo inteiro na política, tá? E você pode colocar isso em outros contextos também. E é uma coisa que eu tenho aqui para falar no final do vídeo, é para você não esquecer de deixar o like, porque isso ajuda o meu canal, e eu sei que vocês saem daqui, esquecem, cara, de dar o like, mas deixa aí, porque ajuda o canal, tá bom? Então eu fico por aqui e deixo um grande abraço para você.